Qual é o limite? Até onde o trabalho pode invadir a vida de uma pessoa? Essa é uma pergunta bem complicada, né? Mas um caso bem marcante da nossa Justiça do Trabalho ajuda a gente a traçar essa linha. É aí que entra o conceito de dano existencial. Bora entender essa história que é super importante. E olha, antes da gente mergulhar de cabeça, é fundamental dizer que toda essa nossa análise é baseada num material excelente preparado pelo professor Marcos Freitas. É ele que nos dá a base para a gente entender os detalhes desse assunto que é muito, mas muito relevante. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver a jornada super exaustiva que deu início a tudo isso. Depois, a gente define o que é exatamente esse tal de dano existencial. Na sequência, olhamos a decisão do tribunal, o que os especialistas dizem sobre o assunto e, para fechar, vamos entender por que tudo isso importa, e muito, para todo mundo hoje em dia. Bom, vamos lá. Tudo começa com uma história real. E olha, bem extrema. A história de um motorista profissional que foi levado, literalmente, ao seu limite. 21. Pensa nesse número. 21 horas. Esse foi o tempo que o motorista de carreta chegou a trabalhar em um único dia. Não foi por semana nem 2 dias, foi em um só dia. É um número que choca, né? E faz a gente parar para pensar. Que tipo de vida uma pessoa consegue ter com uma rotina dessas? Ok, vamos aos fatos do caso. O motorista trabalhava para a JBS e a rotina dele era de 16 a 21 horas por dia. E não tinha descanso, viu? A rotina incluía domingos, feriados, tudo. E o pior, sem o descanso adequado e sem receber o pagamento correto por isso. Era uma rotina que, na prática, estava engolindo a vida do trabalhador. E aí, com essa situação absurda na mesa, a Justiça do Trabalho usou um conceito que é fundamental. Um conceito que protege o trabalhador muito além do bolso, da grana. É aqui que a gente precisa entender de vez o que é o dano existencial. Então a definição é bem direta. Dano existencial não tem a ver com dinheiro, com hora extra não paga. É sobre ter a sua própria vida, o seu projeto de vida, sabe? Aquilo que você quer construir para si, simplesmente frustrado pelo excesso de trabalho. É quando o emprego te rouba o tempo para viver, para estar com a família, para se divertir, enfim, para ser gente. Mas por que isso é tão sério? Porque não é qualquer coisa. O dano existencial mexe com direitos que estão lá na nossa Constituição, direitos fundamentais. A gente está falando da dignidade da pessoa, do direito de descansar, de ter lazer, de encontrar os amigos, a família. O trabalho simplesmente não pode passar por cima disso tudo. Ok, mas e o tribunal? Como é que os juízes viram essa história toda? A decisão deles, olha, foi muito, mas muito além de uma simples conta de horas não pagas. E aqui está o pulo do gato, a diferença que todo mundo precisa entender. Pensa assim, hora extra é uma questão de patrimônio, de dinheiro. Trabalhou a mais, tem que receber por isso. Agora, o dano existencial, isso é outra coisa. É uma violação da vida pessoal. O foco não é o tempo a mais de trabalho, mas sim o tempo de vida que foi perdido. Uma coisa é pagar pelo trabalho extra. Outra, completamente diferente, é indenizar por uma vida que a pessoa foi impedida de viver. No começo, a indenização por esse dano existencial foi fixada em R$ 5.000. Pode não parecer muito, mas o valor aqui era simbólico. Era a justiça dizendo, olha, o prejuízo aqui foi muito além do financeiro. Só que a história não parou aí. O valor foi reavaliado e, no recurso, a indenização subiu para R$ 12.000. E isso mostra uma coisa importante, que o judiciário está ficando cada vez mais atento à gravidade desse tipo de dano. Foi um jeito de reconhecer que roubar a vida social de alguém tem um peso, e um peso grande. E é legal saber que essa decisão do tribunal não veio do nada, não foi um caso isolado. Pelo contrário, ela está super alinhada com o que os grandes nomes, os maiores especialistas em direito do trabalho aqui no Brasil já defendem. Olha só o que diz a professora Alice Monteiro de Barros, que é uma referência gigante na área. Ela fala que a perda do tempo livre e de qualidade já é um dano por si só. Não é uma consequência, um efeito colateral do trabalho excessivo. Não, é um dano específico que atinge o coração da nossa experiência como seres humanos. E para reforçar, vem o ministro Maurício Godinho Delgado e complementa essa ideia. Ele amarra o dano existencial com a supressão do tempo social, familiar e até biográfico. O que isso quer dizer? Quer dizer que é quando o trabalho rouba o tempo que a gente usaria para escrever a nossa própria história, para construir nosso projeto de vida. Beleza, a gente viu o caso, o conceito, a decisão, mas e aí, o que fica disso tudo? Por que um caso como esse importa para todo mundo, e não só para quem estava no processo? A grande lição, a mensagem principal, é essa aqui.
Uma jornada de trabalho abusiva não é só uma infração no contrato ou um problema de pagamento, é um ataque direto à dignidade humana. Esse caso ajuda a afirmar a ideia de que um trabalhador não é uma máquina, não é uma ferramenta, é um ser humano que tem todo o direito a uma vida completa, uma vida plena. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, uma pergunta que ecoa muito além dos tribunais. Diante de uma história como essa, a pergunta que não quer calar é: quanto vale o tempo de uma pessoa? O tempo para viver, para sonhar, para estar com as pessoas que a gente ama? Pois é, essa é a pergunta que o conceito de dano existencial nos força a fazer.